Boa noite. Estou aqui para mais um papo sistêmico sobre constelação familiar. Deixa eu convidar aqui algumas pessoas. Pessoal que curte constelação. Você que está entrando também pode convidar as pessoas que podem se beneficiar, né, desse bate-papo. Vamos chegando, vamos ficando à vontade. Uma ótima oportunidade para vocês tirarem dúvidas sobre constelação familiar. Nossa, quanta gente nesse Instagram. É que tem uma forma de convidar todo mundo de uma vez só? Se tiver alguém me ensina. Cansei. Vamos ver se tem mais alguém aqui que goste do tema. Boa noite, Nanda. Boa noite, Rosana. Nossa, gente, eu acho que eu tô com alergia à live, porque eu entro aqui, ó, me dá uma coceira no nariz. Bom, quem for chegando agora puder convidar os amigos que possam se interessar pelo tema. Bom, o papo sistêmico de hoje, o tema é: a constelação familiar sistêmica funciona? É uma pergunta, né? Uma provocação, um questionamento. E, na realidade, essa tradução do nome constelação familiar, ela causa um pouco de confusão, né? Porque a palavra constelação as pessoas automaticamente associam à astrologia, né? E embora possa ter sido inspirado sim no posicionamento das estrelas, formando uma constelação para fazer uma referência a uma organização familiar, não é astrologia, tá? Também não é espiritismo e também não é mágica. A constelação familiar é uma ferramenta terapêutica muito bem fundamentada pelo seu desenvolvedor, o alemão Bert Hellinger. Já fiz algumas lives falando disso. Ele bebeu de várias fontes, ele fez muito laboratório, ele usou as constelações nele, nos clientes, enfim. O tempo de vida dele, ele morreu em 2019, ele já tinha uns 44 anos de constelação pelo mundo, movimentando centenas de pessoas em cada workshop, né? A década de 70, entre 70 e pouco e 80, foi um boom, né, na Europa, Estados Unidos, de psicoterapia de grupo, e ele iniciou o exercício dele terapêutico trabalhando com grupos. Ele sempre gostou muito, né, de trabalhar com grupos. E aí a pergunta, as pessoas que não conhecem a constelação, nunca assistiram, nunca participaram, nunca fizeram, quando elas me procuram, né, elas têm um problema, e aí elas falam assim: mas funciona?
vai resolver o meu problema? De um modo geral, gente, eu posso dizer que funciona sim, mas vai depender do posicionamento do cliente frente ao que a constelação dele mostrou. Muito rudimentarmente falando, a constelação familiar ela vai mostrar o que tem por trás de um sintoma. Entenda esse sintoma como não só como uma doença, né, uma doença mental, uma doença grave, uma alergia, mas uma dor, uma deficiência num órgão do corpo, uma doença mental como depressão, ansiedade, déficit de atenção e entre outras, esquizofrenia. Mas também a gente chama de sintoma comportamentos repetitivos que trazem prejuízos à vida da pessoa. Padrões de comportamento, né, repetitivos, por exemplo, nenhuma mulher da família da minha mãe conseguiu se casar, eu só atraio homens que me traem, ou eu não consigo ser fiel, por mais que eu tente, é mais forte do que eu, enfim, né? Sem conotação moral, tá, gente? Cada um faz o acordo que quiser com seu companheiro ou com a sua companheira, mas quando isso vira um ponto de sofrimento para a pessoa, aí a gente encara como um sintoma, tá? A própria escassez, o não sucesso, né? Aquela pessoa que se esforça pra caramba, eu sempre dou esse exemplo. Tem vários cursos, várias formações, bom rendimento na faculdade, no mestrado, elogiado no trabalho, todo mundo gosta do resultado dele, mas ele nunca consegue a promoção, ele nunca consegue um aumento de salário, ou acontece alguma coisa e ele é substituído, ou ele não para no emprego. Tem uma história profissional que não se poderia dizer que é uma história de sucesso, né? Ele não consegue crescer, ele está estagnado no mesmo lugar. Ou aquela pessoa que não consegue guardar dinheiro, que gasta demais, a gente pode olhar isso pelo lado da compulsão, né? Ou aquela pessoa que está sempre ganhando apenas o necessário para sobreviver, né? Ela não tem grandes conquistas financeiras, digamos assim, né? Ela faz tudo direitinho e não consegue. Então isso a gente também pode ver como um sintoma. Tudo aquilo que incomoda a pessoa no seu corpo, no seu plano mental, emocional, nos seus órgãos, nas suas relações interpessoais, familiares, afetivas, sexuais, tudo aquilo que não vai bem, que ela acha que, nossa, tem alguma coisa aqui me incomodando, eu não consigo entender o que é, eu já fiz de tudo e não descubro. Não descobre porque é algo do universo do invisível, tá? Por que do invisível? Porque diz respeito a lealdades sistêmicas, lealdades familiares, e isso é da ordem do invisível, porque isso acontece no inconsciente. Imagina que nós somos 10% de consciência. Tudo que a gente quer, tudo que a gente acha que é, tudo que a gente pensa, vocês me ouvindo aqui, eu falando, a gente está falando de consciência, 10% do nosso aparelho psíquico. Isso aí, Roberta, a constelação é vida. Gostei, dá um slogan bonito. Todo o restante da nossa vida, 90% aproximadamente, ninguém sabe ao certo, não tem como quantificar isso, né? Mas os pesquisadores falam aí mais ou menos entre 90 e poucos por cento
do nosso aparelho psíquico é inconsciente. Então lá ficam os nossos desejos proibidos, os nossos desejos irracionais, tudo aquilo que foi proibido pela cultura, a gente recalca lá no inconsciente, tudo aquilo que a gente não tem coragem de falar para ninguém vai para o inconsciente, né? Todos os nossos segredos, todos os nossos traumas, tudo aquilo que a gente quer esquecer ou excluir vai para o inconsciente, mas ele retorna de alguma forma, e muitas vezes ele retorna como um sintoma. Na constelação familiar, esse retorno vai vir com um sintoma, né? Tudo aquilo que é excluído, pessoas excluídas do sistema, situações que são excluídas, situações que viram tabu, situações vergonhosas que os familiares querem esquecer, que ninguém comenta, né? Aquela ovelha negra da família que fez tudo diferente, escolhas diferentes, profissão diferente, que não seguiu o padrão familiar, e aí a família não convida mais para o Natal, para o Ano Novo, finge que não existe, né? Se sente mal na presença da pessoa. Isso tudo são exclusões, e as exclusões vão gerar sintoma em algum, ou na família como um todo, gera uma tensão, mas pelo menos um membro numa geração vai apresentar um sintoma mais sério em relação a essa exclusão, tá? E essa exclusão, ela é um não cumprimento de uma lei sistêmica, que é a lei do pertencimento, que nos fala que todos nós temos o direito de pertencer à nossa família, ao nosso sistema de origem, bem como aqueles que adentram o nosso sistema de alguma forma, né? O casamento é uma forma de adentrar um sistema. Quando você tem filho com uma pessoa, uma adoção, um vínculo muito longo, né, entre patrão e empregado, pessoas que se sacrificaram pela família, essas pessoas passam a pertencer ao sistema, bem como aquelas pessoas que prejudicaram o nosso sistema, tá? As pessoas que prejudicam o nosso sistema de alguma forma, elas também passam a pertencer. Os abortos, os falecidos, todos eles pertencem. Não é porque a pessoa morreu que deixou de ser sua mãe, deixou de ser seu pai, deixou de ser seu irmão, né? E essa pessoa, ela tem o direito de ser honrada, de ser lembrada, né? De se sentir pertencendo. Então essa é a primeira lei sistêmica das constelações. A segunda lei, já que eu comecei a falar, os abortos nunca são falados, isso mesmo, Roberta, acaba virando um tabu, as pessoas têm vergonha, né, de falar, né, até porque na maioria das vezes elas são julgadas, são criticadas, enfim. A segunda lei fala da hierarquia, que é o momento que a gente chega naquele sistema, cronologicamente falando, né? Então os pais chegam antes dos filhos, a gente diz que eles são maiores, porque eles têm mais tempo de vida, eles têm mais experiência e eles vieram antes, isso é um fato. E só porque eles vieram antes, nós chegamos depois, né? Eles nos trouxeram a vida. Boa noite, Luana. Aí, não só os avós não falavam por vergonha, né? Os jovens, as novas gerações continuam não falando, né? Uma pequena parte da população traz isso em aberto para o debate, que são aquela geração mais politizada, com mais consciência, até que está politicamente ali lutando pelos direitos das mulheres, tá? Mas isso aí é um outro papo. A gente está falando aqui de segredos familiares, de tabus, né? A dor também. A pessoa, para ela evitar a dor, e é até um mecanismo do nosso psiquismo, a gente esquece, a gente não fala, né? Porque cada vez que a gente fala, a gente relembra a dor,
né? Então é natural que a gente queira esquecer. Mas a segunda lei fala dessa hierarquia do tempo de chegada no sistema, né? Então, teoricamente, a gente tem que honrar os mais velhos, né? A gente tem que respeitar o destino deles, tem que respeitar as escolhas deles, né? Por mais dolorosa e diferente das nossas possa nos parecer, tá? Por exemplo, uma pessoa que se suicidou, a gente tem que respeitar o destino e a escolha dela, né? Por mais doloroso que isso seja. Só assim a gente pode seguir adiante e refazer a nossa vida, né? Então, quando numa família ou até numa empresa alguém está fora do seu papel de ordem, da sua hierarquia naquele local, isso vai gerar tensão e vai gerar desequilíbrio, tá? Então, assim, numa empresa, um funcionário que acabou de chegar e ele passa por cima da sabedoria e da experiência daqueles funcionários que estão lá há 20, 30 anos, isso vai gerar um mal-estar ali naquele setor ou entre os funcionários e vai desequilibrar os relacionamentos, tá? Podendo, assim, trazer consequências que poderiam ser evitadas. Numa família, a gente vê a troca de papel entre pais e filhos, entre companheiros, entre irmãos, né? Um irmão caçula que chegou depois, querendo mandar na família toda, ou querendo mandar no irmão mais velho, né? Ou assumindo o papel de um irmão mais velho, né? O irmão mais velho, ele tem mais experiência, não que ele tenha que carregar tudo sozinho. O ideal é que realmente, por exemplo, o cuidado com os pais na velhice seja dividido entre todos, ou acordado como vai ser, para não infligir uma terceira lei que eu vou falar daqui a pouco, que é a lei do equilíbrio, né? Então, a gente vê muito isso, por exemplo, filhos tomando conta dos irmãos, né? Filho mais velho tomando conta dos irmãos, tomando conta dos pais, os pais às vezes se comportando como filhos, como adolescentes, né? E um filho mais velho do meio, enfim, preocupado e tomando conta desses pais e dos irmãos. Então, assim, está completamente fora do papel dele, acaba ficando sobrecarregado, acaba adoecendo. E ao invés de estar olhando para a vida dele, né, e seguindo adiante, tendo as conquistas dele, essas conquistas podem ficar prejudicadas, porque ele passa muito tempo e gasta muita energia fazendo aquilo que os pais deveriam estar fazendo, tá? Que é também diferente de, por exemplo, de um pai e de uma mãe estipular tarefas de dentro de casa. Hoje em dia todo mundo trabalha fora, né? Muitos adultos trabalham e estudam, então é justo que se tenha tarefas, né? As tarefas domésticas, elas não são exclusividade da mulher, né? Elas são tarefas do lar, de uma comunidade. Então, o certo é que cada um se responsabilizasse e os acordos fossem feitos dentro dessa família, de modo a manter o equilíbrio dessa família, para que ninguém fique sobrecarregado ou saia do seu papel. A terceira lei é a lei do equilíbrio, né? Como gera o quê? Roberta, eu não entendi sua pergunta. Deixa eu tentar voltar aqui. Tá, isso mesmo. Ah, tá, e como gera dor, né? Tá, não foi uma pergunta, foi uma afirmação sobre o aborto, tá certo. A terceira lei é a lei do equilíbrio, né? Do dar e do receber nas trocas. Isso em toda a relação, tá? Relação de trabalho, profissional, relação familiar, relações de amizade e relações afetivas. Essas relações, elas têm que ser equilibradas. O que quer dizer isso? Cada um só pode dar aquilo que recebeu, aquilo que tem para dar. Do contrário, ele não pode dar, senão ele fica esvaziado.
tá? E essa relação, ela não vai poder continuar quando um se esvazia. Mesmo que você tenha para dar, você só deve dar o necessário, aquilo que o outro não conseguiria por méritos próprios, né? Quando você dá demais, você está privando a outra pessoa de descobrir a sua própria capacidade, a sua própria potência, de resolver os seus problemas, de dar conta da sua vida, de dar conta do seu próprio destino. Então você está podando essa pessoa dela crescer. É o que eu sempre falo para os pais dos meus pacientes. Ensina seu filho a pescar. Não fica dando peixinho na boca cozido. Porque assim, ninguém fica para semente, né? Um pai ou uma mãe pode morrer, pode adoecer, pode ter que passar um tempo viajando, e ele não vai estar dando lá o peixinho cozido na boca do filho. E aí esse filho vai morrer de fome? Então assim, os pais têm que estimular a independência dos filhos de acordo com a sua idade, né? Tem idade para tomar banho sozinho? Então vamos lá, dá a orientação, fica ali até que o filho esteja tomando banho sozinho. Tem idade para segurar a colherzinha e comer sozinho? Vamos fazer o treinamento de comer sozinho. Tem idade de ir para a escola sozinho? Vamos ensinar para a criança ter a segurança de vir, ter confiança e ela passe sozinha. Pegar o ônibus e assim por diante. Marcar seu próprio médico. Ir numa farmácia comprar algo que está precisando, né? Sempre com, lógico, com um treinamento, com a orientação dos pais. Isso é equilibrado. Isso é preparar um filho para a vida. E não você fazer tudo. Eu tô com dor de cabeça. Aí liga para a farmácia, um filho já de, 18, 20 anos. Liga para a farmácia, pede o remédio, pega a água, vai lá, dá na boquinha. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos criar adultos competentes, capazes de resolver problemas, desafios, fazer escolhas, né? Então, algumas mães fazem muito além do que elas precisam fazer pelos filhos, né? E aí elas criam pessoas, deixa eu ver uma palavra, pessoas dependentes, pessoas inseguras, pessoas que não confiam nelas mesmas, que elas são capazes de resolver qualquer situação da vida, né? Porque sempre teve alguém para fazer por ela. No casamento a gente vê isso também, né? Às vezes um cônjuge só traz o dinheiro para casa e o outro, a outra tá rindo de nervoso. Pois é, a carapuça serve. Mas tudo bem, é assim mesmo, a gente aprende, né? Esses comportamentos, eles são aprendidos, ou são numa tentativa de um amor excessivo, né? Tem um amor que cura e o amor que adoece. Esse é um amor que adoece, que priva a pessoa de descobrir sua própria potência, de crescer, de se desenvolver, tá? Só que a pessoa não sabe, é um comportamento inconsciente. Eu estava falando de relacionamentos, né? Então um cônjuge, ele só traz o dinheiro para casa. Aí o outro cuida da casa, cuida dos filhos, paga as contas, faz supermercado, faz tudo mais que existe além de trazer dinheiro para casa. Vai ter um desequilíbrio, não vai? Essa pessoa vai ficar exausta, essa pessoa vai ficar cansada, vai ficar irritada, né? Enfim, o outro pode, por um outro lado, se sentir menos importante, dispensável. Qual é a minha participação nessa família? Só trazer dinheiro para casa, né? Então assim, vai rolando uns desequilíbrios. Se essa pessoa que trazia o dinheiro para casa e a outra não trabalhava, mas fazia tudo, ela morre ou se separa, como que a outra pessoa vai se virar, vai sobreviver? Se não deixarem uma pensão para ela, ou se não tiver uma outra pessoa para sustentá-la,
Se o outro não deixou ela trabalhar fora, não deixou ela desenvolver a capacidade dela de ganhar o próprio dinheiro, ou se ao contrário, essa que fazia tudo em casa e o outro só trabalhava, morre, o cara não sabe pagar uma conta, não sabe mexer no aplicativo, não sabe marcar uma consulta, não sabe nem mesmo o tamanho da roupa que veste, porque a mulher comprava tudo. Então tem situações, o casamento vai acabar, com certeza, né? Ou às vezes ele não acaba, Luana, às vezes um deles arruma um amante. Pois é, e a amante ou o amante, segundo as constelações, ele tem uma função muito importante no casamento, que é manter o casamento, que é tapar um buraco, que é trazer um pouco de equilíbrio, né? Mas se realmente se não houver a entrada de um terceiro, provavelmente esse casamento vai acabar. E muitas vezes, Luana, para te deixar mais impactada, muitas vezes aquele que arruma um amante tá querendo sair do casamento, ou porque ele não se acha merecedor, né? Ou porque realmente essa lei do equilíbrio foi quebrada e o incômodo está muito grande, né? Então é a forma que ele tem para acabar com o casamento, tendo um relacionamento extraconjugal, ou por uma infinidade de outras possibilidades, como repetição de padrão, identificação, etc. Ou um que a gente chama de... Mas esse aí nem chega a casar, o filhinho da mamãe nem chega a casar. Que ele está casado com a mãe, né? Ou a filhinha do papai também não casa, está casada com o próprio pai, seu coração já tem um lugar e não está disponível. Então ela tem muitos, ela ou ele tem muitos ficantes, tem uma vida sexual muito ativa, mas quando se trata de aprofundar num relacionamento, morar junto, casar, isso né, não rola, não acontece. Bom, então eu já falei das 3 leis do amor, mas a pergunta é: por que a constelação familiar sistêmica? Pois alguns casos a mãe não deixa. Como a gente estava falando, os sintomas são provenientes, né, da quebra dessas leis, né, da exclusão, da hierarquia ou do equilíbrio, né? E de algumas dinâmicas inconscientes que acontecem, como a expiação, como a identificação, né? A pessoa pode estar expiando a morte de um irmão natimorto. Então ela pode querer seguir esse irmão na morte, ela pode deprimir, pode até tentar o suicídio, pode fazer uma doença que a vida dele fique em risco, né? Enfim, uma esposa pode querer seguir os seus ancestrais também na morte, uma mãe seguir um filho, né? Essa é uma dinâmica bem comum. Então, assim, a gente só vai saber do que se trata se a gente abrir a constelação, tá? A gente dá vários exemplos que já foram vistos no workshop de Bert, nos nossos, de outros consteladores, em livros, mas você só pode saber qual é a dinâmica que está atuando no seu sistema, no seu sintoma, quando você abre a sua constelação. Muitas vezes eu me surpreendo, né? Porque eu faço uma pequena anamnese, aí eu tô achando que é uma coisa, que é do sistema de um, do outro. Quando eu abro, não é daquilo, é uma outra história, enfim. E eu tô sempre me surpreendendo, né? Às vezes até comigo mesmo, né? Porque eu me autoconstelo, eu faço constelação com outros profissionais, eu uso a constelação no meu dia a dia. Quando a gente se forma constelador, é natural que a gente tenha um olhar sistêmico para a vida, um olhar sistêmico para as nossas relações, né? Então, quando a gente vê que que um padrão adoecido está voltando, a gente fala: opa, já acende uma luz vermelha, vou ver o que é isso, né? Então, a Roberta fez uma pergunta e tem várias, quer dizer, foi uma afirmação, mas eu vou tomar como uma pergunta. E tem várias vezes que temos que constelar várias vezes a mesma coisa. Pode ser que sim, pode ser que não, tá?
Normalmente a gente vai constelar um tema uma vez, vai dar um intervalo bem grande, no mínimo 2 meses, sem tocar naquilo, deixar essa constelação agir, tá? E se não resolveu, a gente pode até olhar de novo, tá? O que leva, aí a gente já entra, se a constelação funciona ou não funciona. Na minha experiência, na minha vida, na maioria das vezes funcionou, melhorou muito os sintomas, né? Alguns realmente acabaram, tá? Em outros, eu tô falando de mim, mas eu posso estender isso para os meus clientes, que eu já atendi, para os meus alunos, tá? A gente nunca pode prometer uma cura, nada, né? A gente não fala de cura, mas eu vou falar de uma cura entre aspas. Normalmente, quando você faz uma constelação, você vai dissolver um emaranhado que estava trazendo um peso, que estava contribuindo para aquele sintoma. Então, no mínimo, a pessoa vai ficar mais leve e ela vai fluir melhor na vida naquilo que ela veio tratar, sabe? E em alguns casos ela encontra a cura sim, tá? Eu sempre dou o meu exemplo, que eu cheguei na constelação, eu estava quase sem andar, com um problema, uma crise de coluna, que eu tenho algumas patologias na coluna, do cóccix até L5, quer dizer, quase na altura da cintura, então é uma área muito grande, né, que é comprometida, e quando eu entro em crise isso afeta a minha marcha, o caminhar, e eu tinha dores crônicas, eu já estava muito tempo assim, com dor, com crise, mas com dor crônica, sei lá, eu já estava há meses, né, tomando muita medicação e nada resolvia, e estava muito ruim a minha situação. E uma professora da academia que eu dava aula de yoga falou: por que você não vai constelar? Eu já namorava a constelação um tempo. E falei: ué, mas eu posso constelar minha coluna? Ela falou: pode. Aí me deu lá um exemplo dela. Aí eu peguei quem foi a minha professora depois, que era uma pessoa que eu já estava namorando na internet, os cursos dela, pensando em fazer um dia. Fui lá constelar. E aí ela, né, me deu a opção de fazer com boneco ou com pessoas. Ela falou: olha, com pessoas vai demorar um pouquinho, não tenho agenda agora, tal, mas com bonecos eu tenho agenda. Eu falei: então vamos com boneco mesmo. Aí eu fui, né, meio descrente, eu já tinha assistido constelação, já tinha até sido representante, mas poucas, tá? Juntar o dedo da mão direita ainda sobra dedo. Aí eu fui um pouco descrente, falei: será que esse negócio de boneco vai funcionar? Gente, assim, eu tenho uma certa sensibilidade, né? Então já quando eu sentei na cadeira, era uma mesinha branca na nossa frente, ela do meu lado, eu já senti ali um campo, já senti algo diferente. Quando ela começou a constelação, gente, eu comecei a chorar, tudo fazia sentido. Apareceu um irmão que eu tive, um natimorto, né? Que morreu antes de eu nascer. Apareceu a tristeza da minha mãe. Então, assim, isso a gente fala. Eu fui ver a coluna, mas o que tinha precedência para ser visto na minha constelação era essa história do meu irmão e da minha mãe. Então a gente teve que olhar isso primeiro, que foi o que apareceu primeiro na constelação, e depois que a imagem de solução apareceu para isso, a gente seguiu para ver a coluna. Isso eu chorei tanto que eu até falei: gente, eu vou afogar. Tinha uma poça de água assim na mesa, fez um rio, né, na mesa dos bonequinhos. Obrigada, Roberta. E aí eu descobri com a constelação que esse meu problema, esse meu sintoma na coluna vinha do sistema do meu pai, de uma geração lá atrás, de alguém que eu não conhecia, era um homem. E fez muito. Isso não impede que a solução apareça, tá? Dá para trabalhar. Isso fez todo sentido, porque meu pai veio para o Brasil, imigrante, fugindo da guerra. Então, provavelmente, algum ancestral meu foi para a guerra, né? E teve algum ferimento.
E depois eu fui saber que várias gerações apresentaram esse mesmo problema que eu tenho. Ou seja, isso está passando de uma geração para outra. Eu espero que finde na minha geração, já que eu já fiz um monte de constelação para isso, tá? Por que acontece? No meu caso, havia uma identificação com esse ancestral, com o que ele passou, mas havia uma exclusão também, não só de um, mas de vários, por serem imigrantes. Vocês sabem que a pessoa, quando ela migra para um outro país, muitas vezes ela perde o contato com o seu país de origem, com seus familiares, com seus amigos. Então, não deixa de ser uma exclusão, né? Então, assim, aquele ancestral precisava ser incluído, a dor dele precisava ser honrada, né? E foi preciso também que eu entendesse, e aí é que eu te digo que nesse momento a constelação pode funcionar. Foi importante que eu entendesse que eu estava carregando uma dor e um sintoma que era dele, que era do destino dele, e eu não precisava carregar aquilo, porque quando a gente carrega uma dor que não é nossa, mas a gente por amor pega e fala assim, não, me dá esse peso aqui que eu carrego, eu vou adoecer, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais carregar esse peso, sabe? E normalmente é nessa hora que os clientes procuram a constelação familiar. Sim, vem do sistema do meu pai, tá? E é muito interessante porque, bom, deixa eu só concluir essa constelação que aconteceu. Então, a partir do momento que aquilo que estava invisível, inconsciente, essa dinâmica inconsciente, tá? De amor que adoece, de identificação com esse ancestral excluído, veio à tona, eu tomei consciência, né? E eu de livre e espontânea vontade devolvi aquilo para ele com a orientação da consteladora, honrei ele, dei um lugar no meu coração. A partir dali, eu olhei para minha vida com um olhar diferente, eu tive posturas diferentes, né? E aí o que aconteceu? Eu curei? Eu não curei, porque o problema degenerativo já está na coluna. Porém, eu logo depois achei um médico, consegui reduzir a medicação, e assim, o meu tratamento de fisioterapia começou a dar melhores resultados, né? E eu fiquei só na fisioterapia sem medicação nenhuma. E até hoje, já tem alguns anos, eu praticamente não tomo remédio. Eu só tomo remédio se eu fizer algo que eu sou proibida de fazer, de esforço físico, né? De algum tipo de movimento, como carregar peso, enfim, arrastar móvel, entende? Se eu extrapolar, e aí eu vou ter dor, aí eu vou lá e tomo um relaxante muscular, mas eu evito, tá? Então, a constelação familiar me trouxe esse presente. Eu saí da dor crônica, né, que é enlouquecedor, né? Quando você ouvir uma pessoa dizendo que ela tem dor crônica, tenha muito respeito, porque você sente dor 24 horas por dia, você não tem posição para sentar, para deitar, para tomar banho, para fazer suas necessidades. O tempo todo a dor tá ali se fazendo presente, tá? Então é meio enlouquecedor, tá? A Luana tá dizendo que não consegue nem escolher um tema para fazer uma constelação. Você escolhe aquilo que te incomoda mais no momento. Esse é o tema, é por onde começar, tá? Aquilo que te incomoda mais. E aí, bom, melhorei, me apaixonei pela constelação, fui fazer a formação. Durante a formação, todos os alunos são constelados, tá? Se for uma constelação, uma aula semanal, que nem é do nosso curso, meu e da Lili, toda semana tem dinâmica de constelação ou constelação de todos os alunos, tá? Dentro do tema que está sendo trabalhado. Então, é um aprofundamento, é uma terapia que não tem como você permanecer o mesmo.
tá? Então, assim, para quem olha com respeito para aquilo que está acontecendo, para quem escolhe mudar o seu olhar e o seu posicionamento de acordo com a imagem de solução que a sua constelação mostrou, a constelação vai funcionar assim, tá? Agora, quem não quer mudar o seu olhar, mudar o seu comportamento, tô tentando acenar aqui pra galera que entrou, mas não tá indo, e vai sair da constelação e vai ficar fazendo tudo igual, vai continuar julgando, vai continuar criticando, apontando o dedo para os pais, por exemplo, vai continuar querendo resolver tudo pelos outros, resolver os problemas do pai, da mãe, dos irmãos, carregando todo mundo nas costas. Não vai ter solução, desculpa, né? A constelação, como é que ela funciona? Ela traz um conteúdo inconsciente, daqui do fundo do inconsciente para a consciência. Aqui, ó, é isso, você tá vendo, você olha. Depois a constelação mostra uma imagem de solução que a própria alma da pessoa, a alma do grupo, vai se movimentar para trazer. É uma solução familiar, né? Todos têm que concordar em algum grau com aquela solução. E às vezes a solução é ver que não tem solução, ok? O constelador não tem que resolver a vida do cliente, não tem. Ele só vai trazer um conteúdo inconsciente que está por trás de um sintoma e uma imagem de solução, ponto, tá? Que imagem de solução pode ser essa? Digamos que numa constelação a pessoa vem fazer porque ela não consegue engrenar na profissão, não consegue ganhar dinheiro, isso, ela está deprimindo, parará, tibum. Você abriu a constelação, aparece ali a exclusão do pai, porque o filho inconscientemente se aliou à mãe contra o pai, porque o pai separou, porque o pai arrumou uma amante, porque o pai foi embora, não importa, né? Tem N motivos aí que levam a essa dinâmica. E aí isso aparece ali na constelação. E é muito interessante que a gente, que é constelador, a gente vai ver essa dinâmica através do arranjo dos bonecos ou das pessoas, dos constelados. Posicionamento naquele espaço, naquele campo, formando uma constelação mesmo, uma constelação familiar, tá? Então a gente vai fazendo essa leitura. Então eu consigo identificar que a constelação está me mostrando que essa pessoa está tendo problemas financeiros porque ela está excluindo o próprio pai, ok? E o pai, assim como a mãe, são os responsáveis por nos dar a vida. E tudo mais que a gente aproveita da vida, o amor, os relacionamentos, o dinheiro, o sucesso, né? São consequência de algo que veio antes, algo primordial, que é a vida. E quem nos deu foi nosso pai e nossa mãe. Então tem uma máxima dentro da constelação que fala que a vida te trata assim como você trata seus pais. Então quando você vê uma pessoa com muito problema de relacionamento, ou com amizade, ou afetivo, ou de escassez, você pode crer que há algo relacionado à exclusão, né, do pai e da mãe. Quando eu falo exclusão, não é só excluir a imagem, não é só excluir a paternidade ou a maternidade, é excluir a personalidade, é excluir as escolhas, é excluir o destino, sabe? Porque quando um filho julga ou critica o comportamento do pai ou da mãe, ele está saindo do lugar dele de filho e está se colocando acima dos pais. Ele está quebrando a lei da hierarquia, lembra? Da ordem de chegada do sistema. Então, digamos que isso aí apareceu, a pessoa viu, e eu vou estar orientando. Qual é a imagem de solução? É você sair desse lugar
maior que os teus pais, de arrogância, voltar para o seu lugar de filho, menor, pequeno. Aceitar as escolhas dos seus pais, aceitar o destino deles, agradecer pela vida que eles te deram, ser grato pela vida. Tudo mais que você acha que seus pais não te deram, você pode conseguir por si próprio, através de amigos, companheiro, companheira, através do psicólogo, né, fazendo terapia para reelaborar a sua história. Mas a sua vida só o seu pai e sua mãe poderiam ter te dado. Então, se não fosse seus pais, você não estaria vivo e você não viveria um monte de coisa incrível, não teria filhos, não se formaria, etc, etc, tá? Então, assim, uma imagem de solução, só para vocês entenderem, quem não conhece, seria mostrada dessa forma, tá? E aí, essa pessoa, esse cliente, ele pode falar assim, ele pode, ele próprio, né, se for bonecos, ou o representante dele, se for com pessoas, pode não conseguir falar, querido pai, eu vejo você. Querido pai, eu te dou um lugar no meu coração. Ele pode não conseguir, ele não está pronto, ok? Ele ainda não está pronto, ele não está entendendo essa grandeza, essa magnitude filosófica que são as leis sistêmicas. E aí o constelador não vai ter muito o que fazer, né? A gente vai ter que parar a constelação ali e esperar, quem sabe, que mais na frente essa pessoa entenda o que aconteceu na constelação e queira olhar para isso de novo, num outro momento, mais maduro, mais preparado, tá? Então, o fato da constelação familiar funcionar ou não, ela funciona. Senão, ela não estaria presente em vários países, né? Com tantos adeptos há 40, quase 50 anos, gente. Não estaria se não funcionasse, tá? Com todas as críticas que ela tem, enfim, com toda a mudança na história, nas relações, na sociedade, a constelação também vai se adaptando aos novos arranjos familiares. É importante a gente entender isso, né? Enfim, então, funcionar, ela funciona, ok? Mas vai depender do posicionamento do cliente frente ao que a constelação mostrou. Vai depender do desejo da alma dele, da disponibilidade, da humildade dele, de sair de uma postura de resistência, tá? A constelação não trabalha nem com ódio, nem com resistência. Com resistência não dá pra fazer nada. Resistência é quando você fala pra pessoa assim, eu tô com uma dor de cabeça. Aí você fala assim, toma esse remedinho. Aí ela vai falar assim, não adianta. Então, come alguma coisa, você não almoçou. Não adianta. Ela tá resistente a qualquer solução. Ela não quer solução, ela quer reclamar, tá? Infelizmente, muitas pessoas procuram constelação e outras terapias para reclamar, para ter o aval do terapeuta de que eles realmente são vítimas, tá? E querem ficar naquele lugar. Porque, assim, existem vítimas, né? Existem, claro. Tem todo um contexto, né? Tem situações, enfim, com crianças, com mulheres que são vítimas. Eu entendo do sistema do patriarcado, tem isso tudo. Mas eu tô falando de quando a pessoa tem uma dor, tem um sintoma, e ela procura um médico, o médico manda ela fazer um tratamento e ela não faz. Ela procura um psicólogo, ele dá orientações e ela não faz. Ok? A pessoa que procrastina, aí ela procura um coach para parar de procrastinar. E o coach manda, todo dia antes dela dormir, ela fazer uma lista com tudo que ela tem que fazer no dia seguinte.
Aí ela faz na primeira noite e depois ela não faz nada. Só que isso é para ela fazer o resto da vida dela, para ter uma mudança, criar um hábito, etc, né? Então, assim, até um remédio mesmo, quando você dá, quem trabalha em hospital sabe, principalmente hospital psiquiátrico, você tem que dar a medicação, a água e tem que ver se a pessoa engoliu. Às vezes tem que até olhar dentro da boca, né? E aí, voltando a uma pergunta lá atrás que me fizeram, quantas vezes eu tenho que constelar, né? Teoricamente a gente vai constelar uma vez, vai dar um intervalo aí no mínimo de 2 meses, e se for necessário olhar de novo para essa situação, a gente vai olhar, tá? O que faz um sintoma retornar? Podem ser muitas coisas, né? Mas eu vou falar alguns. Se era uma expiação, né? Por exemplo, a pessoa perdeu a mãe de câncer. E aí ela faz algum sintoma físico ou uma depressão. E quando você vai abrir a constelação, aparece essa dinâmica de expiação. Ela está expiando a morte da mãe. Está querendo seguir a mãe na morte. E aí a gente chega numa imagem de solução, faz a constelação, a pessoa sai muito bem, se sente aliviada, volta a andar, melhora o sintoma. Daqui a 6 meses, 10 meses, a pessoa se vê caindo no mesmo lugar. Por quê, gente? Onde há amor, onde há muito amor, há expiação. É mais forte, é da nossa alma, sabe? A gente não consegue ver um familiar, um ancestral sofrendo e fingir que nada está acontecendo. A gente tem que aprender, né, a não fingir que nada está acontecendo, mas a ser solidário, né, acolher, honrar, mas não pegar para si, não adoecer junto. Esse amor que adoece junto, que quer seguir o outro na morte, ele não faz bem nem para a pessoa, nem para os familiares da pessoa e muito menos para os ancestrais. Os nossos ancestrais não ficam felizes em nos ver doentes, em nos ver na escassez, na dificuldade, no sacrifício. Eles passaram por isso. Já basta, já chega. E eles passaram por isso para que nós pudéssemos ter uma vida melhor. Né? Os imigrantes imigraram para que seus descendentes, ele próprio e seus descendentes tivessem uma vida melhor. Passaram por batalhas, por guerras, alguns morreram, sucumbiram para que seus descendentes tivessem uma vida melhor. Então a melhor forma que a gente tem de honrar os nossos ancestrais é fazendo diferente. Se foram pessoas que morreram por doenças, é seguir com saúde. Se foram pessoas que perderam fortunas, é seguir com estabilidade financeira, é fazer diferente, escolhas diferentes. Assim você vai estar honrando esses ancestrais e não repetindo a história deles. Repetindo a história deles, você só perpetua o sofrimento, tá? E quando a gente faz uma constelação, que a gente consegue quebrar um padrão repetitivo na sua constelação, por exemplo, muito provavelmente isso não vai continuar adiante, vai acabar ali com você, né? Então a constelação ela vai trabalhar 7 gerações para trás e 7 para frente. E aí, voltando ao meu problema da coluna, eu estava identificada com o ancestral, estava pegando as dores do meu pai, que também apresentava a mesma doença. E a minha filha chegou de Londres, ela ficou presa lá com a pandemia, ficou lá com a irmã. E quando chegou aqui, ela estava com as mesmas dores que eu. Ela estava com dor no quadril, ela estava com dor na coluna. Eu falei, gente, na época ela tinha 16 ou 17 anos. Eu falei, peraí, senta aqui, vamos constelar isso. A constelação falou o quê? O sintoma vinha do sistema da mãe. Já estava começando a fazer uma identificação comigo e repetindo as mesmas dores, sem lesão nenhuma na coluna, no quadril. Aí ela devolveu, fez todo o ritual da constelação e essas dores ela não teve mais, graças a Deus.
Tem outros problemas e outros sintomas. Eu estou sempre constelando. Quando eu vejo que eu não vou dar conta, eu peço para alguém constelar. Pago uma constelação com constelador, ou faço uma troca com um colega constelador, né? E todos os sintomas dela vêm do sistema da minha mãe. Um sistema de mulheres fortes, e que por serem fortes, né, carregaram muitas dores, tiveram que dar conta de muitas dores. Então é normal que as mulheres façam uma aliança com as suas ancestrais, né, e possam entrar no que a gente chama da dinâmica da expiação, né. Então assim, tudo que acontece num sistema é por amor. Só que tem um amor que cura e tem um amor que adoece. Então, fazer constelações, ser representante, fazer uma formação de constelação é não só liberar o seu sistema 7 gerações para trás e para frente, mas como mudar completamente a sua visão de mundo e a sua postura diante do mundo, sabe? É muito lindo, é muito lindo. E a gente também aprende a não julgar, porque se a gente vê que todo sintoma, se tudo que acontece é por amor, até uma mãe que não consegue dar amor para o filho, quando você abre a constelação, você vai ver que ela não recebeu o amor da mãe, às vezes ela recebeu maus tratos, a mãe dela não recebeu da mãe, e elas estão apenas repetindo um padrão. Então não tem o mínimo sentido ficar julgando aquela mulher, sabe? Você enxerga a dor da alma dela. Então é muito libertador, é muito bonito, é um divisor de águas, tá? Então a constelação funciona assim para quem está disposto a olhar para a sua sombra, porque o nosso inconsciente nada mais é do que a nossa sombra, algo que a gente não enxerga, não entende, muitas vezes não sabe que existe, tá? E a gente tem que acolher a sombra. A gente é feito de luz e sombra, consciente e inconsciente. Enquanto a gente não olha para a nossa sombra, a gente não inclui a nossa sombra, ela muito provavelmente ela vai, ela pode virar um sintoma, né? Quando eu falo de sombra, é exatamente aquilo que a gente não sabe, que está inconsciente. Se você não sabe que no teu sistema teve uma exclusão, aquilo vai retornar, né? O que eu não incluo retorna, vira o meu destino, né? Bom, gente, falei demais, respondi a pergunta, eu acho, né? A constelação funciona assim, mas a gente vai ter diferenças particulares e singulares. Cada pessoa é uma pessoa, cada constelação é uma constelação, não é uma fórmula de bolo. E vai depender muito da postura do cliente, né? O que ele quer, dessa postura de humildade, dessa postura de coragem para olhar para a sua dor, para a dor do seu sistema, né? Para aceitar aquilo que foi e como foi, tá? Não ter vergonha. O que aconteceu no nosso sistema fez com que nós fôssemos quem nós somos. Ficou meio estranha essa frase, mas é mais ou menos isso, né? A nossa força vem das experiências que a gente passou e nossos ancestrais passaram, boas e ruins. As experiências ruins nos fazem sair da zona de conforto, nos fazem buscar soluções. No final das contas, ela nos faz mais forte. Então não tem porquê eu ficar chorando e lamentando o que aconteceu. Eu olho, aceito, me fortaleço e sigo adiante, fazendo diferente, né? Bom, gente, já chegamos no fim, né? Já tem 1 hora de live. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí que eu respondo, ou coloca depois na gravação, que eu também respondo. E eu queria aproveitar para fazer o meu comercial, né, gente? Quem quiser constelar, me chama.
Quem quiser participar dos workshops de constelação como representante também pode me mandar aí uma mensagem que eu coloco na lista de transmissão. E quem quiser fazer uma formação de constelação, nós temos 2 formações. Eu trabalho com a Lilian, que foi minha colega de formação. A gente começou a constelar junto, a gente fez um projeto social junto, depois a gente formou primeiro curso de constelação em grupo, mais longo. Inicialmente era 10 meses, a gente reduziu para 7. A gente optou em tirar a parte de bonecos para dar separado, e a parte de jurídico e organizacional a gente também resolveu dar numa modalidade de workshop para quem já é constelador, posteriormente quem se interessar. Então a gente tem a formação em grupo com pessoas e a gente tem a formação intensiva com bonecos, tá? De bonecos dura 2 meses, com aula semanal, e a de grupo 7 meses, também com aula semanal ao vivo pelo Zoom. Enquanto durar essa pandemia doida, vai ter que ser assim, tá? A gente voltou a fazer workshop presencial uma vez por mês, mas eu tô achando que a gente vai ter que suspender de novo por causa dessa nova variante, tá? Que as nossas vidas são mais importantes, né? E o online tá funcionando muito bem, tá? A gente gosta de estar presente, de olhar no olho, de abraçar, né? A gente gosta disso tudo, é muito bom o calor humano. Mas enquanto essa pandemia persistir, a gente vai seguir no online, tá? Previsão de turmas para março, tanto de uma quanto de outra. Quem quiser saber mais, me chama. Gente, um beijo, bom restinho de feriado, bom final de semana. Segunda-feira tem roda de cura. Eu trago sempre alguma coisa, ou diksha, ou meditação de Theta Healing. E terça-feira, que é o dia do curso, mas a gente está de férias, tem o Papo Sistêmico, que seria essa live, mas terça-feira eu tive um problema e não pude fazer, então vim fazer hoje, tá? Mas se Deus quiser, vou cumprir o cronograma semana que vem, sempre 8 horas da noite, segunda e terça. Beijo, gente, até a próxima, até segunda. Ih, gente, o celular travou, ó. Não quer, vou perder a live. Não vou conseguir salvar, que pena. Ah, consegui.